O MXRF11 tá fazendo uma nova subscrição de cotas e tem muita gente pedindo para fazer esse vídeo aqui. Então hoje você vai aprender de uma vez por todas o que é uma subscrição, para que ela serve, como que ela influencia em você que é cotista desse fundo, positivo, negativo nessa subscrição, e para finalizar como fazer a subscrição e se vale a pena para você fazer a subscrição. Então você já percebe desde o início do vídeo que esse aqui será o melhor vídeo de subscrição do YouTube. E se você duvida, fica até o final do vídeo que a gente vai esclarecer isso. No último vídeo o pessoal ficou falando que eu vou ficar batendo a caneca no microfone, então a partir de agora eu vou deixar ela mais um pouquinho pra cá aqui. Primeira coisa então que eu quero te mostrar, como que você fica sabendo se um fundo imobiliário vai fazer subscrição ou não. A gente vai discutir o que é subscrição, mas primeiro você tem que entender como que você fica sabendo. Se você é cotista do fundo e seu e-mail está cadastrado lá na B3, que normalmente sempre está, né, para você criar uma conta na B3, você precisa cadastrar um e-mail lá, você vai receber e-mail do fundo. Então aqui olha só como que chegou o e-mail do fundo imobiliário aqui, ó. Inclusive faça isso aí, ó. Entra no seu e-mail e digita Max Renda, tá vendo? Eu digitei aqui Max Renda, que é o nome do fundo imobiliário, e aí chegou aqui o último e-mail, que foi no dia 9/10, tá? E aí olha o que o MXRF11 conversou comigo. O BTG Pactual, que é administrador, através do presente, abre a possibilidade para o cotista manifestar sua intenção de voto por meio da plataforma Presente Digital. Então aqui ele pediu para você votar se você é a favor de uma subscrição ou não. E agora a gente vai entrar no segundo ponto, né? Que é como você vai fazer esse voto e o que é uma subscrição. Então, quando a gente clica aqui, ó, ir para a votação, abre esse documento aqui de 5 páginas, que na verdade tem só 3, que depois só repete aqui, mas tem esse documento aqui de 5 páginas, e aqui ele fala o que ele quer fazer. Olha só, nesse primeiro parágrafo ele só fala realmente que ele quer fazer uma subscrição, que tá tudo conforme a legislação, e aqui para que ele quer fazer essa subscrição? Ó, deliberar a realização da nona emissão de cotas do fundo no montante de até 600 milhões. Observando que o valor exato no montante inicial da oferta. E essa quantidade corresponde às cotas que serão divulgadas na definição do preço da emissão. E ele ainda coloca aqui, ó, que pode ter um limite de até 25% a mais, né, de distribuição. Então, ficaria ali, ó, 600 mil mais 25% daria 750 milhões, né, de reais. 750 milhões de reais para emitir nessa emissão, na nona emissão de cotas. E olha só, se você é cotista do fundo imobiliário MXRF11, ele já fez 9 emissões de cotas. E se você não sabe o que é uma emissão de cotas até hoje, você está investindo errado. Porque se o fundo imobiliário que você investe já fez 9 emissões e até hoje você não sabe o que vai acontecer, 9 não, né? Ele fez 8, tá querendo fazer a nona. Então você tem que entender de uma vez por todas o que é uma subscrição. Então vamos lá, que agora você precisa pegar o seu papelzinho, né? Eu não vou aguentar, vou precisar puxar meu papelzinho para cá, ó. Você precisa pegar seu papel aí para você entender o que é uma subscrição de uma vez por todas. Subscrição de cotas é quando o fundo imobiliário decide, através de uma votação de uma assembleia, que é o que está acontecendo aqui. Você tem direito de participar dessa assembleia através do seu e-mail ali. Você entra e vota, né? Se você é contra, se você é a favor, se você abstém seu voto. Através dessa assembleia é decidido se a emissão de cotas vai ir para frente ou não. Ela pode ser negada. Na maior parte das vezes as emissões de cotas elas são votadas positivo. E aí o fundo emite novas cotas para vender para o mercado, normalmente próximo do valor patrimonial do fundo. Léo, não entendi nada. Calma, você vai entender tudo. Os fundos imobiliários eles têm uma política de distribuição de dividendos diferente das ações, concorda? Os fundos imobiliários, por obrigação, precisam distribuir 95% do seu lucro. Então presta atenção, se um fundo imobiliário tem 1 milhão de lucro por mês, né, de renda, de arrendamento de imóveis, de crise, enfim, 1 milhão, ele tem que distribuir 950 mil de dividendos. E esses outros 50 mil fica ali de caixa, né? E aí, para ele constituir um caixa relevante o suficiente para poder fazer um novo investimento, demora pra caramba. Imagina só, juntar 50 mil reais por mês para comprar um prédio de 3 milhões. Demorariam 60 meses. E a gente tem que levar em consideração que durante esses 60 meses, sempre é dar a mesma renda, porque pode baixar, né? Se baixar aí o fundo quer manter o mesmo pagamento de dividendos, ele usa um pouquinho do caixa que ele estava guardando. Então você percebe que é muito difícil um fundo imobiliário crescer sozinho, crescer igual uma ação, porque a ação ela precisa distribuir muito menos dividendos e ela consegue se alavancar, ela consegue fazer dívidas. Fundos imobiliários não podem fazer dívidas e fundos imobiliários têm que distribuir 95% do seu lucro. Então só tem duas maneiras de um fundo imobiliário crescer antes desse tempo aí de 60 meses para poder comprar um novo ativo, seja ele CRI, seja ele um imóvel. Quais são as duas maneiras? Alavancagem. Uai, não, mas você acabou de falar que os fundos imobiliários não podem fazer dívidas. Realmente, os fundos imobiliários não podem fazer dívidas como as empresas fazem. Só que os fundos imobiliários arrumaram um jeito, né, de
burlar entre aspas, né, a CVM para poder pegar dinheiro emprestado. Mas o que ele na verdade faz é dever aluguéis, né? Então fica um pouquinho diferente, mas é como se fosse uma dívida. Então o fundo imobiliário ele quer comprar esse prédio de 3 milhões, ele pode fazer de duas formas. Ele pode pegar 3 milhões emprestados, emitindo um CRI, aí ele compra o imóvel e fica com a parcela para ele pagar. O imóvel já é dele, ele aluga o imóvel e através do rendimento do imóvel ele paga essa dívida, né? Esse é o modelo de alavancagem em fundos imobiliários. Ou ele pode emitir cotas, porque aí ele pode pegar o dinheiro dos investidores, pega 3 milhões dos investidores, ele não está fazendo dívida nem nada, né? Ele está emitindo novas cotas, pega o dinheiro dos investidores e compra o prédio, e aí tem o mesmo rendimento aí que teria alavancando. Qual que é a diferença dos dois? Quando você endivida o fundo, você cria uma dívida para você pagar. Então o rendimento mensal que antes vinha 95% ali daquele rendimento para poder pagar dividendos, antes de pagar os dividendos tem que tirar a dívida que ele está pagando. E aí, se a dívida for barata para fazer, o que a gente quer? Que faça dívida, que se endivide, que se alavanque, né? Dívidas boas são bem-vindas. Então, se o fundo imobiliário consegue fazer uma dívida a 2%, a 3% do taxa Selic, que cobraria ali 6% ao ano, pô, ele faz uma dívida de 6% ao ano, aluga um prédio ali que vai pagar 12% ao ano. É perfeito pra gente. A gente que é cotista só vai ganhar com isso, porque não vai ser diluído e vai aumentar o seu patrimônio líquido do fundo, vai pagar dívidas e aí o dividendo que era de 10 centavos vai subir para 12 e assim sucessivamente. Se ele conseguir manter suas dívidas, né, em honra, suas dívidas pagando ali, sem problema nenhum. E quando é a hora então de fazer a emissão, Léo? Quando a taxa Selic está muito alta e aí a dívida fica muito cara. No momento atual, a taxa Selic está de quanto? 12,75. Então, se os fundos imobiliários forem fazer dívidas para aumentar o seu patrimônio líquido, vai ficar muito caro no ano, né? Para você fazer um financiamento hoje, vai lá, liga aí para você comprar um carro, comprar uma casa hoje. Você vai pagar em torno de 20, 30% ao ano. E aí ele compra o prédio, aluga para ganhar 15% ao ano, só que ele tem que pagar 30% ao ano. É desvantajoso? Não vale a pena? Então este não é o momento de se fazer dívidas. Este é o momento, caso o fundo queira aumentar o seu patrimônio líquido, de fazer emissão de cotas. Então, primeira coisa, ele está certo em fazer emissão de cotas. Precisa fazer tanta emissão de cotas assim? Não precisa. Mas ele, ao invés de fazer dívidas, o correto é fazer emissão de cotas. E aí, para você entender de uma vez por todas aqui, porque eu contei essa historinha aqui de como que os fundos imobiliários ganham dinheiro, eu preciso te mostrar a 8ª emissão de cotas do MXRF11, né? Essa agora é a 9ª. Já aconteceu a 8ª. Olha só, na 8ª emissão de cotas foi arrecadado 334 milhões. 334 milhões. E foram vendidas 33 milhões de novas cotas, tá? 33 milhões de novas cotas. Então foi arrecadado esse valor aqui. O que foi feito com esse dinheiro? Se foi emitido cota, não tem dívida no fundo, né? Não tem dívida. Ele pode emitir cota para pagar dívida ruim. Então, ó, presta atenção, isso aqui é importante, isso aqui vale dinheiro. Eu aprendi isso aqui depois de muito tempo analisando fundo imobiliário. O fundo imobiliário fez uma dívida, e aí a taxa Selic subiu muito, né? Fez uma dívida lá quando era 2% de taxa Selic. A taxa Selic subiu para 13,75%, a dívida ficou ruim. Né? Você já viu que o seu financiamento às vezes é de R$500 a parcela e sobe para 700? A dívida que era boa ficou uma dívida ruim. Então ele emite cotas para quitar essa dívida ruim. No caso do MXRF11, se a gente abrir aqui o relatório gerencial, você vê que ele tem só 3,16% de alavancagem, de dívida. Então ele não deve nada. 3% de alavancagem é nada. Então essa emissão de cotas não foi para pagar dívida, foi para aumentar o portfólio. E aqui mesmo ele fala, ó, a intenção foi 80% foi novos CRIs, né, com bons nomes de crédito, e 20% em permutas financeiras. Então ele emitiu cotas para aumentar o patrimônio do fundo, para melhorar a carteira do fundo. Isso é bom, Léo? Agora que vem, né? Olha só, a gente já discutiu como que você vai saber se o fundo imobiliário está fazendo emissão, que é através do e-mail, das notificações, dos fatos relevantes. Para que serve uma subscrição? A gente já falou. Ponto 1, quitar dívidas ruins. Ponto 2, aumentar o portfólio do fundo, né? Fazer o fundo render mais. E agora você precisa entender como que a subscrição pode influenciar em você que é cotista do fundo. É bom ou não é? O que é esse negócio de diluição que o pessoal tanto fala sobre subscrição, que ninguém gosta de emissão de cotas? Léo, você gosta de emissão de cotas? Depende muito por que o fundo está emitindo. Depende muito do porquê o fundo está emitindo. Então vamos lá, olha só. Você vai entender agora qual que é o efeito da subscrição em você que é cotista. Pra você entender que não é tudo mar de rosas, né? Porque se ele capta o dinheiro, investe mais e agora ao invés de 12 centavos está ganhando 15, pô, um mar de rosas, né?
Perfeito pra mim, Léo, perfeito pra mim. Só que na verdade, meu parceiro, não é tudo tão perfeito assim não. A dívida tem o seu risco, a subscrição tem os seus problemas também. E eu vou te mostrar agora uma coisa que eu nunca vi no YouTube, tá? Presta atenção aqui, porque é um pouquinho complicado, mas como eu te digo, aqui no canal você não tem vídeo de YouTube, você tem aula. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve se você acha que esse vídeo merece a sua inscrição, merece seu like aí. Inclusive divulga esse vídeo para outras pessoas, porque isso aqui já pegou muita gente que investe em fundos imobiliários, principalmente MXRF11, que é o fundo imobiliário dos leigos, né? Base 10, tem um número gigantesco de cotistas. Por que você acha que isso acontece? Vamos pegar aqui os dados da 8ª emissão de cotas, tá? Quantas cotas foram emitidas? Eu te mostrei aqui, ó. Quantas cotas foram emitidas na 8ª emissão? 33 milhões, né? Então tá tudo aqui, ó. Cotas totais atuais, né? 259 milhões. Então quantos que tinha antes da emissão de cotas? 226 milhões. Vamos supor que você tem 100 cotas, tá? Que é a posição do cotista, 100 cotas. Antes da subscrição, tinha esse número de cotas. Quantos por cento as suas 100 cotinhas representava sobre isso aqui? Quantos por cento representava? Representava, ó, 0,0004424. Então você tinha uma posição, você era dono de 0,0004424% do MXRF11, quando você tem 100 cotas dele antes da subscrição. Depois que subscreveu e emitiu essas novas cotas, entraram pro jogo aí mais 33 milhões de cotas, meu parceiro. E agora o valor total de cotas é esse aqui, ó, 259 milhões. E você continua com 100 cotas. Se você não participou da subscrição, você continua com 100 cotas. Então, a sua posição será diluída. E aqui agora você vai entender de uma vez por todas o que é esse negócio de diluição de cotas. Porque se você não participa da emissão, a sua posição sempre vai caindo. Sempre vai caindo. Aí emite de novo. Você não participa, caiu de novo. Você sempre vai ficando menos dono. É como se fosse uma inflação. É como se as suas 100 cotas valessem agora 80 cotas. É como se as suas 100 cotas, depois de novo da nova emissão, 60 cotas. E aí você que investiu um dinheiro ali, 100 cotas, né, o equivalente para comprar 100 cotas, vai ficar sendo diluído, como se fosse inflação. É igualzinho a inflação. Igualzinho a inflação. Porque o MXRF11 aperta um botão da Assembleia Geral e aí depois de aprovado, ela consegue criar cotas, né? Ela vai criar cotas do nada. Então, você que tinha 44,24%, agora você tem 38,57%. Você foi diluído em 12% nessa última subscrição. Para você manter a sua posição, ou seja, vencer a inflação da emissão de cotas, você teria que ter comprado, ó, 13 cotas. Então, você teria que ter participado da emissão de cotas e para não ser diluído, continuar com seus 44,24%, você tinha que ter 113 cotas. Eu não participei da última emissão de cotas, que foi muito cara, muito cara. Então eu fui diluído, perdi 12% da minha participação de MXRF11. E essa emissão foi feita em julho, Esse patrimônio foi alocado e até agora a gente ainda não recebeu o resultado. Tá muito cedo, porque realmente eles fizeram a emissão em julho, finalizou aquela emissão em julho, né? Olha só, essa emissão aqui, ó, foi finalizada 31 de julho de 2023. E agora, né, já estão voltando uma nova assembleia, dia 16 de outubro já estão voltando uma nova assembleia para uma nova emissão de cotas. Na minha opinião, realmente, a gestão está querendo muito aumentar o patrimônio do fundo, né? Talvez porque agora tem novos competidores ali na base 10, né? Mas olha só, tá com 2,59 bilhões de valor patrimonial. Com mais 600 milhões que eles querem arrecadar, vai subir para 3,2 bilhões. É um fundo imobiliário que, por ter 10 anos de existência, deveria estar com um valor patrimonial maior do que esse aí, realmente. Então, concordo com a emissão de cotas? Concordo. Mas depende muito do valor. E agora a gente entra, né? Você já entendeu também como que isso influencia na sua carteira, como que funciona a diluição. E agora a gente precisa entrar na parte de, vale a pena participar da subscrição? Vale a pena? Pois eu vou te ensinar como que você participa ainda. Então fica aí. Vamos lá. Olha só, como que você vê se uma emissão de cotas vale a pena ou não? Normalmente a emissão de cotas, ela vem com 2 pré-requisitos. Primeira coisa, primeiro você tem que vender, o fundo tem que vender para quem já é cotista. Então a gente é cotista, a gente tem preferência. Quando vai ser emitido um novo número de cotas, daqueles 33 milhões de números de cotas ali que foram emitidas na última emissão, né, na 8ª emissão, quem é cotista teve preferência. Então primeira oferta vai para os cotistas, depois se sobrar pode ir a público, pode fazer uma nova oferta ali daquelas cotas, tá? Mas as primeiras pessoas que podem comprar essas cotas somos nós cotistas, beleza? Primeira coisa, você que é sócio, você tem direito de comprar a participação da sociedade, né? Principalmente se eles estão criando uma sociedade do nada. E segundo, como que você vai saber se vale a pena ou não? Através do valor da venda da cota. Olha só o quanto que o MXRF11 hoje está custando. R$10,98. Tem muito tempo que eu não compro MXRF11. Muito tempo. Por quê? Porque o PVP tá absurdamente alto.
absurdamente alto. 1,10. O fundo imobiliário vale R$10 e ele está sendo cotado aqui a R$10,98. Então você está pagando R$1 a mais. É 10% mais caro do que ele vale. Então para você realmente ter o valor patrimonial justo, você tem que comprar o MXRF11 e manter ele por pelo menos uns 10 meses ali para poder você ter o valor patrimonial justo, né? Uns 10 meses para recebendo dividendos, que seria ali os 10 centavos por mês durante 10 meses para você receber aquilo que você pagou a mais por ele, tá? É muito ruim comprar um fundo imobiliário que tem um PVP acima de 1, não é que é muito ruim, mas se for muito acima de 1, você tá pagando um negócio que não vale. Tem outros fundos imobiliários, inclusive de base 10, que estão um PVP mais próximo de 1, que estão com um valor mais justo. Então não tem por que você comprar um negócio que vale R$10, pagar 20 por ele, sendo que na loja do lado tem esse mesmo produto por R$10, você não concorda? Então você tem que ficar esperto com isso aí. E a subscrição de cotas, ela vai vir com um valor abaixo disso aqui, né? Ela vai vir com um valor um pouco abaixo disso aqui. Na última subscrição, olha só, se a gente pegar aqui, ó, e olhar aqui na última subscrição, a gente pega o número total de dinheiro, né, que deu 334.387.800,64. Esse foi o dinheiro captado. E o número de cotas emitidas foi esse número aqui, ó, dividido então por 33.239.344. Então, cada cota foi emitida a R$10,06. R$10,06. Então, nesse caso aqui, a cota foi emitida muito próximo do seu valor patrimonial. O valor patrimonial do fundo é 10 centavos aqui, ó, tá vendo? O valor patrimonial, que é o quanto que ele vale, e a cota foi emitida a R$10,06. Então, mesmo na emissão, né, que é algo inflacionado, mesmo assim você teve que pagar um pouquinho a mais, um pouquinho a mais do que o que ele realmente vale. O MXRF11 ele é um fundo famoso, né? É um fundo modinha, então muita gente compra ele ali, realmente a maioria compra sem entender o que está acontecendo, e aí isso sobe o preço do produto, né? Isso sobe o preço do ativo. Por isso que fundos muito bons, muito famosos, eles vão ter um PVP acima de 1. Léo, vai valer a pena eu entrar nessa nova subscrição? Primeiro ponto, a gente não sabe quanto que vai ser o valor dessa nova cota, né? A gente não sabe, ele não foi divulgado ainda quanto que vai custar. Se for R$10,30, vale a pena? Na minha opinião, não vale a pena. Por quê? Se for R$10,30, você ainda vai pagar acima de 1 de PVP. Se for R$10,30, você está pagando aqui, ó, um PVP de 1,03, né? Você tá pagando 3% a mais do que ele realmente vale. Léo, mas aí não é uma boa ocasião da gente comprar o MXRF11 pagando só 3% a mais do que ele vale? Afinal, agora ele está sendo vendido a 10% a mais do que ele vale? Vai ficar muito mais descontado do que ele está agora. Mas a gente conseguiu comprar o MXRF11 a 0,98% do PVP. Então tem momentos certos de comprar o MXRF11. É quando a taxa Selic estiver lá em 2, 3, 4%, vai demorar para acontecer, né? 5, 6%. Esse fundo imobiliário não vai render o tanto que ele está rendendo agora. E aí, provavelmente, o PVP dele vai diminuir bastante. Enquanto ele tá rendendo muito, muita gente quer comprar, porque tem muita gente que compra fundo imobiliário só por causa dos dividendos. Não sabe nem o que é esse negócio aqui de PVP. Então, dependendo do valor da cota, vale a pena sim você comprar e fazer a subscrição de cotas. Se você confia muito, né, no MXRF11, se vier a um valor aí, Léo, mesmo se vier a R$10,98, eu vou comprar para não ser diluído. É porque na última emissão você deveria ter comprado 12 cotas para permanecer com o mesmo número de cotas reais que você teria, né? A mesma participação que você tinha antes da emissão. Nessa emissão, provavelmente, né, a intenção da captação é 600 milhões, é praticamente o dobro da última emissão. Eles vão emitir pelo menos aí umas 60 milhões de cotas. Então você vai ser diluído ali em praticamente, se a gente levar em consideração o valor agora, o número de cotas que tem agora, vai ser diluído em uns 20%. Então se você tem 100 cotas, você vai ter que comprar uns 20 cotas para permanecer com a mesma posição. E aí se essas 20 cotas que você tem que comprar for R$10,98, cara, para mim não vale a pena. Se for R$10,70, para mim também não vale a pena. Para poder valer a pena tem que ser abaixo de R$10,30, né? 1,03 PVP já dá para pagar. 1,02, perfeito. Se for o valor patrimonial, né, que deveria ser realmente, né, o valor patrimonial, se for R$10, pô, aí eu vou participar da subscrição. Se você quiser acompanhar, né, se eu vou fazer essa subscrição ou não, primeiro a gente tem que esperar a votação que vai acontecer no dia 24 pra gente ver se vai ser aprovado ou não. E ali o MXRF11 vai soltar novas notícias do quanto que vai valer, quanto que vai ser essa subscrição, quando que vai ser também, né? E aí eu vou te ensinar como que você participa da subscrição. E vou te falar também nesse próximo vídeo que vai sair aí, quando o MXRF11 soltar esses dados, se vale a pena e se eu vou participar da subscrição ou não, tá? Lembrando que não é só porque um fundo é famosinho e faz emissão de cotas que essa decisão da emissão de cotas foi boa ou não. Então eu espero que você tenha entendido. Eu vou deixar inclusive anotado aqui, ó, como vai aparecer na sua carteira, como que eu exerço esse direito de subscrição no próximo vídeo, né, quando a gente souber quanto vai valer essa subscrição ali pra gente comprar
que aí eu te ensino sobre direito de emissão de cotas, você vai conseguir vender o direito se você não quiser participar, e a gente vai ver se vai valer a pena ou não participar, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo se eu te ajudei. Lembra que eu falei lá no iniciozinho que você ia ver o melhor vídeo de subscrição do YouTube? Agora que você sair desse vídeo aqui, procura aí no YouTube subscrição de cotas. Tenta achar um vídeo mais completo do que esse. Se você não achar, você volta aqui, deixa o like e se inscreve no vídeo, se você ainda não fez isso, beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado do fundo do coração. Papai do céu te abençoe. Até mais, até o próximo vídeo.